alunos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Tô passando aqui para deixar a explicação da nossa semana 1 do PET 5 já. Eu sei que essa semana vai ser um pouquinho corrida, né? Porque além de não ter o tempo de transição do PET 4 para o PET 5, ainda temos as avaliações, mas eu sei que vai dar tudo certo, tá bom? Vamos lá para nossa semana 1, então. Vem trazendo um texto aqui sobre o esporte como fenômeno social, cultural e político. É o esporte midiático, tá? O esporte de alto rendimento. A influência desse esporte dentro do fenômeno social, dentro do ambiente social, cultural e político. Então, vocês leiam com muita atenção, tá? Esse texto para responder as perguntas. Aqui na questão 1 do Vamos Refletir, vem falando uma questão muito interessante. Barcelona é uma cidade na região da Catalunha, na Espanha, que ao receber os Jogos Olímpicos em 1992, a cidade se preparou, mudando radicalmente suas estruturas, e após os Jogos, essa cidade se tornou moderna e importante polo turístico da Espanha. No período de 2 anos, nós tivemos em nosso país os 2 maiores eventos esportivos, né, que é a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos, em 2014 e 2016. Então, na sua opinião, assim como Barcelona, o Brasil soube aproveitar esse momento? Justifique sua resposta. Então, todo mundo sabe que o Brasil gastou muito dinheiro com o estádio, né? Com a cidade olímpica que foi criada no Rio de Janeiro. Então, de acordo com a sua opinião, de acordo com o momento que o Brasil está vivendo hoje, você acha que o Brasil soube aproveitar esse momento que o esporte podia ter trago, né? Mudou a economia? O que vocês acham, tá? A questão 1 é isso. Questão 2. Você sabia que o esporte coletivo mais vitorioso do Brasil não é o futebol, e sim o voleibol? Só de medalha olímpica, o voleibol tem 8 e o futebol só tem 1. Então, considerando esse contexto nacional do uso do esporte como ascensão social, o que você atribui o fato do vôlei não ter a mesma expansão na mídia que o futebol? Comente. Então, por que o futebol passa toda quarta e domingo, né, nos canais abertos? E o vôlei não? Por que o jogador de futebol ganha muito e o jogador de vôlei não? Por que o jogador de futebol é herói nacional e o de vôlei não? Então, comente aqui sua opinião. E a 3. A desigualdade social no país é gritante, sendo o Brasil considerado um dos países mais desiguais do mundo, sendo o futebol com uma chance importante de ascensão social. Muitos depositam toda a energia no intuito de se tornar jogador profissional. Alguns especialistas consideram que vem daí a força do futebol nacional. Apresente uma justificativa para que tantas crianças e jovens sonhem em ser jogador de futebol. Por que você acha que todo menino, né? Não todos, mas a grande maioria dos meninos tem como um sonho ser jogador de futebol? Será que é porque a mídia transforma muito esses jogadores, né? Mostram que eles têm carros, eles têm mansões, tiram a família da pobreza, né? Pode ser um dos motivos, mas aí comente a sua opinião. A questão 2, vocês vão responder, marcar aqui a questão incorreta de acordo com o textinho aqui embaixo, tá? Fala sobre os Jogos Olímpicos. Na questão 2 também, continuando sobre os Jogos Olímpicos, mas aqui você vai marcar a alternativa correta, tá? Na questão 3, vem 2 gráficos para ser analisado, que é sobre uma maratona de 42,195 km e aqui sobre recordes femininos e masculinos, tá? De cima masculino e de baixo feminino. Então, tem aqui dos anos de 1910 a 2014 e a ascensão, né? A quebra de recordes e o nome, né, dos recordistas e o tempo, tá? Recorde dessas provas. Então, aqui vocês vão responder essas 5 questões também de acordo com o gráfico. Questão A. Qual é a diferença entre o gráfico com recorde masculino e o feminino? Né? Em seu ponto de vista, a redução do tempo entre as décadas de 1910 e 2014 se dá de quais parâmetros? Comente. Por que esse recorde foi diminuindo, né? O tempo foi diminuindo. Faça
um comparativo no tempo de atletas masculinos e femininos. Em qual década começou a validação do recorde feminino? Vocês vão notar que não começou junto com o masculino, né? O tempo de prova feminino no decorrer das décadas diminuiu. Enquanto ao seu tempo, né? O recorde diminuiu de acordo com o tempo, né? Aponte uma justificativa para essa diminuição. E aí, se for possível, pesquise de qual país e nacionalidade desses corredores. Qual é o país, de onde que eles são, né? E quais fatores fisiológicos podem ser definidos para o sucesso desses atletas nas provas. Então, essa letra E aqui, vocês vão fazer uma pesquisinha, tá? De onde que eles são e uma justificativa, porque possivelmente eles são, né, da mesma nacionalidade. Então, é essa a nossa primeira semana. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar amanhã no WhatsApp, tá? Vou estar à disposição. Boa semana a todos, que seja muito produtivo. Até mais!